Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 104.700 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que está no ponto crítico, diante de uma barreira muito importante, mas que se for derrubada, se for de fato rompida, trará valorizações bem agressivas. O Bitcoin está em um ponto crítico, mas não tão crítico quanto as altcoins. Eu quero falar das altcoins, eu quero falar dos pontos mais críticos que a gente tem que ficar de olho e que podem sim nos trazer bons retornos. Na verdade, bons não, absurdos retornos extremamente agressivos. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Amanhã a gente tem avaliação de diversos ativos, mas para que isso aconteça eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Já separei algumas altcoins para a gente avaliar em conjunto, mas os comentários estão abertos para você colocar exatamente aquela altcoin que você quer que a gente avalie em conjunto. Bom, vamos começar com o Bitcoin, que enfrentou os 106 mil dólares novamente ontem. A gente bateu lá e voltou. Mais um dia em que o Bitcoin não consegue romper. É uma resistência muito importante, muito crítica, mas à medida que a gente encosta nessa resistência, ela se enfraquece. E a minha visão é sim de que, mais dia menos dia, a gente vai derrubar este ponto que é muito importante. Precisamos do fechamento diário acima desta área. Mas o quanto mais próximo, na verdade, a gente fechar a semana que encerra amanhã às 21 horas, horário de Brasília, quanto mais próximo dos 106 mil dólares, maior será a probabilidade da gente confirmar esse rompimento e iniciar aquele movimento de aceleração que eu sei que muitos estão esperando. Na minha humilde opinião, esta é a maior probabilidade para o mercado. Luan, mas e se isso não acontecer? Bom, você sabe muito bem que eu sempre tenho o plano A e o plano B, o plano C, o plano D, para que, caso o movimento mais provável não aconteça, eu possa agir de acordo. Nosso suporte mais claro está em 99 e 100 mil dólares. Se a gente perder ele e perder a média de 50 dias, a gente vai buscar as faixas de 95, quiçá 86. Luan, você está falando que pode subir e que pode cair? Assim é fácil analisar. Ótimo, que bom que você entendeu que é fácil. Só que só é fácil para quem tem planos de ação. No macro, a maior probabilidade segue de alta. No curto prazo, enquanto a gente não romper os 106, a gente tem faixas que podem sim nos levar a uma aceleração ou até uma queda. Um investidor maduro e inteligente sabe disso. Um amador não sabe. E é por isso que ele faz piadinhas. O experiente se prepara para os dois cenários. E como eu sei que você não é bobo nem nada, você vai se preparar. Portanto, se prepare para os dois cenários. Só que, se a gente tiver uma correção, você tem que ter caixa. E é por isso que eu falo, tenho caixa infinito. A aula de caixa infinito está aqui na descrição do vídeo. Assiste essa aula que vai te ajudar muito a entender que o caixa não é dinheiro, e sim é um percentual dos seus investimentos. Se você não tiver caixa, em um movimento de correção, você vai se desesperar e com certeza, eu repito, com certeza, você vai vender fundo, enquanto muitos dos sábios estarão comprando fundos. Mas se a gente acelerar, quais são as projeções? Primeiro a gente precisa confirmar rompimentos dos 106 mil dólares, maravilha, fechar dias acima, e aí sim a gente já vai olhar para a confirmação desse padrão W. A gente tem um padrão W aqui que nos leva aos 120 mil dólares, e também temos a faixa alvo intermediário para mim no Bitcoin, que é 142 mil dólares, vamos arredondar, tá aqui na média longa do P-Cycle Top, tá? Historicamente é uma faixa alcançada e ultrapassada pelo Bitcoin. Então, a gente tem aqui uma faixa de preço interessante como alvo intermediário, mas na minha humilde opinião não será o alvo final.
No entanto, para que a gente alcance esses números, a gente tem que confirmar rompimentos. Então vamos aguardar o mercado e vamos atualizar de uma forma muito mais detalhada a nossa visão do Bitcoin amanhã, que é o dia do fechamento semanal. Então a gente vai ficar de olho e sempre vai atualizar, é claro, lá no grupo do Telegram geral. O link também está na descrição do vídeo, participe do nosso grupo. Bitcoin está no ponto crítico? Claro, está sim. Só que as altcoins estão em um ponto mais crítico. E antes que você pense em não vai ter alt-season porque os ativos estão sugando a liquidez do mercado, ou não vai ter alt-season porque tem muitos ativos, eu peço a você que assista, depois de assistir esse vídeo, assista a 2 aulas bem detalhadas que eu fiz na semana passada. No último domingo e nesta última terça-feira, eu gravei 2 vídeos bem detalhados, com base sólida, abordando a minha visão quanto a estas narrativas, essas falas. A minha visão ficou muito clara e ela é de sim, teremos uma alt-season e não, ela não será diferente. Confira, eu vou deixar os vídeos aqui na descrição deste vídeo. Antes de começar a falar de altcoins, eu já peço a você, se inscreve no canal. Por que você não se inscreveu ainda? Por que você não ativou as notificações para receber? Na verdade, por que você não ativou o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo? Pois bem, faça isso. Por quê? Porque a gente está todo dia aqui. E se você gostar do meu conteúdo, já deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Maravilha? Vamos falar das altcoins. Altcoins, alt-season. O que a gente tem que ficar de olho? Primeiro vamos pensar da seguinte forma. O Bitcoin está numa tendência de alta. Ao romper esta faixa, ele vai sim puxar o mercado todo com ele. Então a gente pode acabar vendo uma movimentação de aceleração e fase de descobrimento de preço para o Total 3. Repetindo o que aconteceu no passado. Tá? A partir do momento que a gente tem a fase de descobrimento de preço, a gente tem uma aceleração. Isso também tem potencial de acontecer com o Others. O Others, que é o market cap, ou seja, a capitalização total do mercado sem o top 10. E aqui é a capitalização de mercado sem o Bitcoin e o Ethereum. Eu gosto muito desses índices porque eles nos mostram, de fato, qual é a capitalização total do mercado de altcoins. Others, tá? Vou deixar aqui, ó, Others e Total 3. Confira os dois no TradingView. Muita gente me pergunta, que programa é esse que você analisa e tudo mais? TradingView. Beleza? O que todo mundo está querendo? O que todo mundo está de olho? Está de olho nessa valorização, nesta valorização e nesta queda. Está todo mundo de olho na dominância. Essa é a verdade. Todo mundo ansioso para ver uma queda livre. Por quê? Eu quero recordar é viver. Eu quero recordar o que aconteceu no final de novembro para dezembro. Dia 4 de novembro, o Trump foi eleito. E isso trouxe uma aceleração para o Bitcoin. Vamos lá. Dia 4, tá? Dia 4, dia 5, porrada. Acho que foi aqui, tá? Começou uma aceleração no Bitcoin e a gente começou a ver um movimento de baixa na dominância, alta na dominância, bateu um pico e começou a cair. Uma vez que a dominância começou a cair, ela rejeitou lá em cima, mas de fato ela começou a cair de 60% a 55%. Este movimento de baixa com uma aceleração no Bitcoin trouxe o quê? Ela trouxe uma valorização estrondosa para as altcoins. Só que eu quero deixar extremamente claro o que aconteceu antes desta aceleração estrondosa, que foi uma reação a um movimento de queda na dominância. Quantos por cento a gente caiu? 5% aqui, ó, tá? Então a gente saiu dos 60
beliscamos lá 54, alguma coisa, mas de fato a gente ficou lá na área de 55. Então 5% da dominância com uma alta do Bitcoin foi responsável por trazer uma absorção de toda a queda que nós tivemos 8 meses antes. O que eu quero dizer? Lá no pico de março de 2024, a gente começou um movimento de acumulação no Bitcoin. Ele durou 8 meses. Ninguém esperava isso. Foram 8 meses de acumulação. Acumulação. Sobe e desce, sobe e desce. E o que aconteceu com as altcoins? Já que a dominância estava subindo, a gente passou ali muito tempo subindo. Ó, a gente saiu lá de março e a gente estava em 53, foi subindo, certo? O que aconteceu com as altcoins? Bons projetos, não vou nem falar dos projetos ruins que morreram, mas os bons projetos, eles saíram de onde? Saíram lá de março para finalzinho de outubro, comecinho de novembro, eles tiveram quedas absurdas. A gente está falando aí de quedas de 60%, 70%, 80%. Sim, esta foi a queda das altcoins neste período. Tá bom, Luan, entendi. As altcoins tiveram aquele movimento de morte nesse período, quando o Bitcoin estava lá em acumulação. Só que, preste muita atenção, porque isso é extremamente importante. Bastou 3 semanas de queda. Então a gente teve 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. 3 semanas de queda para a gente romper o padrão de cunha ascendente, que vem trazendo uma alta na dominância. O que é essa dominância? Quando a dominância sobe, o dinheiro está indo para o Bitcoin. Quando a dominância desce, o dinheiro está indo para as altcoins. Desde 2022, mais precisamente 10 de janeiro de 2022, que a gente vê uma aceleração na dominância. A gente teve um período de queda, correções, mas a gente está vendo uma movimentação. E este padrão de cunha ascendente foi rompido. Ele, na minha humilde opinião, tem alguns analistas que não consideram isso. Na minha humilde opinião, este foi o start da alt-season e esta fase em que nós estamos é a fase de acumulação. Mas vamos prestar atenção neste ponto, nessas 3 semanas? O que essas 3 semanas foram capazes de trazer? Elas foram capazes de trazer uma recuperação absoluta. Ou seja, o que levou, presta atenção na quantidade de dias, 224 dias, tá? Para cair, foi absorvido em muito menos tempo, em 3, 4 semanas. Então o que levou praticamente 8 meses de queda foi absorvida em menos de um mês, 3 a 4 semanas, dependendo dos ativos. Em linhas gerais, a gente ficou 240 dias caindo em altcoins e bastou um movimento da dominância para a gente ver esta forte aceleração. Agora, muita gente que comprou aqui, tá? Comecinho de dezembro, as primeiras 2 semanas, tá um pouco preocupada, porque, caramba, eu tô vendo que os ativos, eles estão corrigindo. Oh, meu Deus! Só que na cabeça de muita gente, esses ativos eles estão caindo, eles não estão corrigindo, eles estão indo para o buraco, estão indo a zero. Só que eles não pararam para avaliar justamente o que eu acabei de te mostrar. Quem comprou no topo de março, só comprou, tá? Comprou 100%, amargou quedas e teve simplesmente as suas quedas do seu portfólio apagadas em um curtíssimo espaço de tempo. Obviamente, quem fez uma compra lá no topo, amargou toda a queda, viu a sua carteira voltar ao zero e não fez nada, deve estar agora com prejuízo novamente. O que eu fiz, e aí eu posso falar para você, eu fui
levemente acumulando ao longo desses últimos meses. Quando a gente tinha acelerações, eu realizava pontualmente, com o objetivo de fazer a minha carteira crescer e eu pude aproveitar boas oportunidades e é o que eu venho fazendo. Eu compro sempre quando o mercado é contraintuitivo, ou seja, quando o pessoal acha que vai à lua, a gente realiza lucros pontuais para que a carteira tenha um equilíbrio com o meu portfólio. Então, percentual tem que ter equilíbrio, percentual de exposição e caixa. Quando está subindo, a gente realiza pontualmente. Quando está caindo, ou seja, corrigindo, já que a gente está numa tendência de alta e não de baixa, com vias de mais aceleração, mais aceleração, mais aceleração, o que eu faço quando o mercado não está tão otimista? Eu compro. Mas o ponto é, todo mundo está de olho justamente neste movimento de uma forma muito mais agressiva. Todo mundo quer viver a altcoin season explosiva. Se a gente teve este movimento pequenininho aqui, ó, este aqui, e eu estou de olho neste e neste, tá? A gente está falando aí de 4,5 vezes, o que eu posso ter de retorno? Caramba, que absurdo! Pode ser um retorno espetacular, não é verdade? É verdade. No entanto, a gente tem que lembrar do risco. Qual é o risco? Quando você compra errado e compra no otimismo, você pode ter um risco. Eu estou falando de render que é bom, tá? 50% de correção. Correção. Não é bear market, não é queda livre. Os bons projetos. Estou falando de bons projetos. Tem um monte de projeto lixo. Vai lá, compra a Melania. Vai lá, compra a Melania. Vamos lá. Opa! Ih, deu ruim, hein? Me perguntaram, comprou Melania? Eu não. Eu poderia comprar até agora. Sabe por quê? Porque corrigiu 81%, chegou a 84%. Aí fica legal. É assim que você investe. Mas tudo bem, a gente já vai chegar nisso. O ponto que eu quero te trazer é ser contraintuitivo, pensar no movimento de compra quando ninguém quer. Tudo bem, Luan, já entendi isso. Fala logo, qual que é o ponto que a gente tem que ter atenção? É na dominância, sim, e é no Ethereum versus Bitcoin. Por que o Ethereum versus Bitcoin? Porque a gente está vendo XRP subir, Solana subir, mas Ethereum é um iceberg, não sai do lugar. Ele precisa descolar e precisa começar a subir. Porque é o Ethereum que, sim, ainda é o sinal de shift do mercado. Ele é o segundo maior ativo do nosso mercado. Precisa de muito dinheiro para que Ethereum suba. Muito mais do que XRP, muito mais do que Solana. Mas quando Ethereum começa a acelerar, Ethereum traz consigo o movimento agressivo para as altcoins. Se a gente está diante hoje de um movimento de alta em potencial no Bitcoin, que pode levar o mercado de altcoins, a gente tem que olhar para este gráfico também. E é este gráfico que vai atrair novamente o varejo, ou seja, os investidores não institucionais, os novos investidores. Porque o Bitcoin vai dar aquele pump, e aí o Ethereum começa a acordar, e aí o varejo começa a voltar para o mercado. A gente teve uma entrada do varejo, como você pode verificar aqui. A gente teve uma entrada no varejo no finalzinho de agosto, iniciou a partir de novembro, com a vitória de Trump, a gente teve uma pernada muito agressiva. A partir do momento que o mercado voltou a acumular, olha o que o varejo fez, foi embora. E agora, com todas as movimentações em torno do mercado cripto, o varejo começa a acordar e começa a pesquisar. Mas a gente ainda está num ponto crítico. E o que eu sempre falo da gente ser contraintuitivo? A gente compra quando todo mundo está odiando aquilo. Quando todo mundo vê que aquilo não tem nenhum tipo de potencial de valorização. É assim que você ganha dinheiro. Não adianta você comprar topo. Muita gente comprou topo local, tá? Topo no curtíssimo prazo, que foi no começo de dezembro, comprou
uma euforia, micro euforia sim, mas comprou uma euforia. Não se preocupe, isso aí não, na minha visão não acabou o seu sonho e tudo mais. Pode ser que a gente veja um cenário muito mais interessante, mas é Ethereum BTC que vai ser o catalisador, na minha humilde opinião. Porque o Ethereum, ele inicia aquele movimento de out-season explosiva. Quando o dinheiro começar a fluir para Ethereum, e a gente está aqui no gráfico de Ethereum BTC, no gráfico mensal, quando isso aqui começar a fluir, ou seja, o Ethereum começar a se valorizar, a gente vai ver o quê? Este gráfico começar a cair. E aí que a gente tem a porrada do mercado de altcoins. Então, é este gráfico combinado a este gráfico que a gente tem que acompanhar. O Ethereum BTC, ele está batendo o RSI mensal em sobrevenda. Ele está muito próximo da sobrevenda. E a gente tem aqui um suporte muito claro com uma cunha mensal também formando aqui um fundo com uma leve rejeição. Então a gente tem aqui Ethereum versus Bitcoin em um ponto crítico. A tendência, uma vez que todo mundo odeia Ethereum, tá considerando Ethereum como uma stablecoin, é que a gente comece a ver um movimento que nos leve posteriormente ao rompimento deste padrão. E vai ser este ponto, que foi este ponto aqui, que vai trazer a out-season. E um detalhe extremamente importante, quem que está se movendo a favor do Ethereum? Várias baleias. A gente inclusive está vendo a carteira da empresa do Trump trocar meme coins por Ethereum. Isso não é, vou repetir, isto não é algo para você não prestar atenção, isso é algo para você prestar muita atenção. Está sim ocorrendo um movimento, e este pode ser o Most Hated Rally. O que isso quer dizer? É o rally mais odiado. Todo mundo odeia a Ethereum nesse momento. E uma vez que a gente é contra-intuitivo, pode ser que a gente veja, sim, o Ethereum começar a acelerar, o Ethereum começar a ganhar campo versus Bitcoin, e aí a gente começar a ver aquele shift agressivo que vai ser o responsável pela out-season explosiva. Mas eu volto a lembrar, se você está com uma visão bullish para isto, você deve entender, o mercado é contra-intuitivo e você só se beneficia quando você faz movimentos contra-intuitivos. Todo mundo está falando que não vai ter? Vai ter. Quando todo mundo falando que vai ter, não vai ter. A minha preocupação será quando aquelas pessoas, players, analistas, investidores que são extremamente bearish, ou seja, têm uma visão extremamente pessimista do mercado, ficarem otimistas. Quando isso acontecer, saiba, eu estarei pulando fora. Porque quando os pessimistas viram otimistas, saiba que é fim de ciclo. Só que só ganha dinheiro quem entende o ciclo e se expõe antes. E um detalhe, eu não estou aqui falando para você se expor, estou te trazendo a minha leitura e os pontos que são mais críticos na minha visão neste momento. É extremamente importante que você entenda que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional onde apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Entenda muito bem e lembre-se, altcoin é risco. Então você tem que ter um portfólio equilibrado e toda vez que você está investindo, você tem que ter o equilíbrio entre exposição e caixa. Mas eu estou sim de olho em uma visão mais bearish para dominância, bullish para Ethereum BTC, por uma questão contra-intuitiva mesmo. Tá? A gente tem vários indicadores gráficos aqui. O Bitcoin está ultra saudável e a gente tem no Total 3, no Others, no Total 2, inclusive, cenários de que a gente tem pela frente uma movimentação bem interessante. E o fato de ser contra-intuitivo, pelo menos para mim, tem me trazido muitos retornos. Por quê? Eu te mostro, tá? Para te mostrar de forma bem didática que hoje todo mundo confia no Bitcoin, mas antes você comprar Bitcoin era
chegava a ser no mínimo ridículo. E eu sempre fui ultra contra-intuitivo. Ou seja, quando todo mundo via que um ativo de qualidade não valia nada, eu comprava. Eu passei os últimos anos comprando esta classe de ativos, criptomoedas, Bitcoin, e aproveitando as altcoins em períodos específicos. Entenda isso. Mas o fato de eu comprar quando era contra-intuitivo fez com que muita gente me chamasse de maluco. E ainda assim eu comprei, e eu vou te mostrar aqui, porque eu mostro detalhadamente tudo que eu faço no meu grupo Prêmio, Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que eu mostro 100%. Compras, vendas, rebalanceamento, metodologia por trás das compras, estratégia por trás dos trades, planos. Você tem acesso a diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo. Nesses 2 grupos fechados do Telegram, eu tenho os meus programas de conhecimento e um local onde você tem acesso a tudo. Mais uma vez, suporte 1 para 1 comigo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso a muito conteúdo. E você conta ainda com um desconto que a gente tem em parceria com a corretora que a gente trabalha. Você quer saber mais? Quer mais informações? Quer ter acesso a este tipo de compra? Acabo de aumentar minha exposição em hold no Bitcoin. Olha aqui, 16.900. Olha aqui, 26.300. Olha aqui, ó, 15.500. Olha aqui, hold. Comprei em 3 de agosto de 22. Comprei aqui, ó, 13 de agosto. Não foi do ano passado, tá? Foi do ano anterior. Ah, você pode ver o preço aqui, ó. A gente estava aqui em 20 e tantos mil. Aqui também. Aqui, última compra que eu fiz no Bitcoin, $54 mil. Você provavelmente se lembra do que aconteceu neste dia. Foi quando a gente atingiu medo extremo. Medo extremo. Todo mundo falava de Bitcoin a $30 mil. Bateu, medo extremo, $54 mil. Eu comprei o Bitcoin. Você quer ter acesso a tudo que eu faço? Clica no link da descrição, é o nosso grupo geral. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Por que eu estou te mostrando isso? Porque o sucesso vem quando você entende as bases do que você está investindo e você não age como a manada. A manada perde dinheiro. Eu vou te mostrar uma coisa. Quando isso aqui acontecer, vamos falar que isso vai acontecer. A gente vai lá para o futuro. Quando a gente estiver aqui, você acha mesmo que vai ser fácil de vender? Você acha que vai ser tranquilo? Você colocou $100 mil, você passou noites em claro, ficou estressado, colocou dinheiro, fez tudo o que tinha que fazer e foi extremamente estressante. Você acha mesmo que você vai ter facilidade na hora de vender? Você colocou 100 mil, você está com 3 milhões. Você acha mesmo que você vai vender? Não. Sabe por quê? Muita gente não vai vender porque vai vir a narrativa de que o Bitcoin vai a 500 mil, 1 milhão, vai vir aquela fala na tua orelha te apresentando o seguinte: não vende, porque esses 3 milhões vão virar 30 milhões. 3 milhões, eu não sei, para você pode ser a mudança de vida, a aposentadoria, a tranquilidade. Não vende, 30 milhões, dá para você comprar o carro do Cristiano Ronaldo. Menino Ney tá aí, vai dar tudo certo, o mercado é ultra bullish. O Trump agora colocou uma tatuagem do Bitcoin no peito. Você tá louco, o que você vai vender? O que acontece? As pessoas não vendem. Hoje, muita gente está vivendo do medo. Daqui a algum tempo, verá da ganância. E a gente cansa de ver. Quem participa dos ciclos, cansa de ver o quê? As pessoas ficarem presas no topo. Você acha que o topo de dezembro foi alguma coisa? Topo local, tá? Topo de curtíssimo prazo? Foi nada, amigo. Você vai ver o topo do mercado quando as altcoins de fato caírem 99,9% e não voltarem. Mas antes disso, eu vejo que a gente tem muito pela frente. E é por isso que eu vou analisar ativos. Vamos analisar os ativos que você pediu? Seguinte.
Estude os ativos antes, entenda o que você deve fazer para montar a sua carteira. Você tem que ter uma metodologia para você não dar um tiro no próprio pé, tá? Se você fica comprando todo tipo de ativo de diversos setores que não se comunicam, você provavelmente não vai ter bons retornos. Se você não avalia o que você está comprando, você vai se arrepender de ter comprado. Se você compra quando todo mundo quer comprar sem saber o que está comprando, você vai perder dinheiro, porque quando o ativo corrigir, você vai se desesperar e vai vender barato. Maravilha? Seguinte, CSPR. Temos aqui um suporte, uma resistência. A gente viu uma aceleração agressivíssima a partir de 4 de novembro, hora. Depois de uma queda de 52% para 90%. Estamos em 618, maravilha. Aqui pode ser uma faixa interessante de compra para quem gosta do projeto. Se perder esta área, no máximo o suporte de 0.010 deve se sustentar. Quero ter mais segurança. Aguardo o rompimento, pivô de alta. Se você gosta desse projeto, um DCA pode fazer sentido. De olho nesse suporte, com faixa de buy zone máxima aqui. QNT. Vamos ver. Interessante. Teve o rompimento. A gente teve um fundo duplo. Não por uma coincidência, todo mundo começou a valorizar em 4 de novembro. Esticou até meados de dezembro. Maravilha. Fundo ascendente. Fibonacci provavelmente em 618. 618, tá? Tá sustentando. Se tiver essa sustentação em um pivô de alta acima de 127, aumenta a probabilidade de buscar faixas superiores. Acompanhe. Fala Network. Foi lá em cima, foi lá embaixo, 78,6, tá no limite. Tá no limite aqui, tá? Tem que sustentar aqui para o seu bem, para o bem de Fala, tem que sustentar nessa área. Se não sustentar, pode voltar às faixas de suporte, tá? Vou até deixar aqui, mas do ponto de vista do risco e retorno, aqui acaba sendo extremamente interessante, tá? Então, ponto de suporte, extremo, tem que ver reação, eu aguardaria até, sendo bem sincero, já é sábado, eu aguardaria um movimento de acumulação maior para você pegar um preço melhor, com um ponto melhor, tá? Ou você pode aguardar um topo, fundo ascendente. Se ele forma um fundo e um fundo ascendente, você tem algo com mais pé no chão para ter de base, tá? Então fique de olho aí. É um projeto que muita gente está falando, mas eu aguardaria essa definição. Quem comprou aqui o topo, ó, finalzinho de dezembro, cuidado com comprar topo. Como eu identifico o topo? Vem aqui, RSI. Tá? Vamos lá. Como identificar topo? Facinho. RSI semanal acima de 70, perigo. Perigo. Se ele está subindo sozinho, ou se está todo mundo subindo absurdamente, pô, ele sai de 0,10, vai para 0,60, vai lá, 5 vezes, 6 vezes, pode ficar extremo aí, você tem que tomar cuidado, porque ele pode ter uma correção. Vai comprar depois que ele subiu 600%? Cuidado. GMX, bateu semanal em sobrecompra? Quase. Foi lá em cima, ó. Aí começou a corrigir. Importante, não gosto dessa correção de GMX, já falei de GMX no passado, não tenho projeto, não me agrada muito, agrada muita gente. Só que é o seguinte, ele tá numa faixa de buy zone, só que se perder 19,68 aqui, ó, 19, tá? Vamos arredondar, 19, as coisas podem ficar muito perigosas. Tá? Eu não colocaria nem esse suporte aqui, colocaria esse, porque ele ficou batalhando aqui muito tempo. Então se perder esse ponto aqui, já era. Você vê que a retração voltou a faixas muito críticas, somente se eu gostasse muito do projeto, e tivesse com um preço médio bacana, eu avaliaria a manutenção, ou se eu gostasse muito, mas do ponto de vista do risco-retorno,
risco-retorno favorável, tá? A gente tem aqui, é favorável, tá, ó. A gente tem aqui 15% de risco, potencial retorno, se voltar para cá, 111, se voltar para cá, 300, 20 para 1, é isso. Aí 16Z, tá numa faixa de correção, tá? Tem uma cunha aqui, um canal de baixa, vamos ver o 12 horas. A gente tá aqui com um pseudo canal de baixa, melhor, vamos fazer assim. Aqui, estamos no meio do canal. A gente está aqui com suporte, tá? No 12 horas, porque a gente não tem tanta informação. Tá sustentando aqui. Posso até ajustar. Tá sustentando aqui. Se tiver este pivô de alta aqui, romper, facilmente vai buscar uma aceleração. Se ele perder, ficar de olho nesta faixa de 78,6, perda do suporte na área de 0,663, 0,63 pode ser uma nova oportunidade para quem estiver de olho, porque perda dos fundos sem continuidade é um padrão que pode nos levar assim ao rompimento do topo e uma tendência de alta. Maravilha? Então acompanhe aqui. Tá tendo uma aceleraçãozinha, mas precisa de mais ímpeto. Não, eu gosto desse projeto, ele é espetacular, o melhor projeto do mundo. Aí tudo bem, você tem ele com desconto dos últimos dias, tá? De 2 de janeiro, então 20 dias. A gente está falando aí de um desconto de 65%, que é maravilhoso. A AVE, esse aí não corrige. Esse aí não corrige, gente. Tá na carteira do Trump, ativo US-based. Esse aqui eu já eu tô investido, comprei aqui, tá? Gosto muito, mas não sei não se vai corrigir, tem que olhar. Se ele voltar para essa área aqui, ó, 231, eu vou comprar. Eu não sei você, mas eu vou comprar. Agora, uma probabilidade é ele ter essa continuidade de alta, porque tá muito forte. Não vejo áreas de buy zone claras para a AVE. Muitos estão me pedindo porque estão querendo saber se eu tenho uma visão bullish. A minha visão é bullish, obviamente. Ali, o SDT, não tá legal não gosto desse movimento. Não gosto disso. Não gosto disso, semanal, ele precisa fechar acima, segurar para aí sim ter ímpeto de valorização. Isso aqui não é legal. Isso aqui é legal, mas isso aqui não é legal. Então tem que sair disso daqui. Fechar acima e sustentar. Aí beleza, aí abre espaço para valorizações. Fame AI. Eu gosto sempre de trazer esse tipo de ativo, que é o seguinte. Muita gente investe e depois começa a falar que o ativo é horrível, é um lixo, blá blá blá, sem estudar. Foi o típico investimento deste cara aqui. Agora todo mundo fala que é um ativo espetacular e tudo mais. Eu investi nesse cara aqui, nessas áreas, e fui comprando conforme ele caía, porque era uma gema e ainda é uma gema de inteligência artificial. E tinha um projeto muito bacana, tinha um risco super elevado, mas tinha um potencial muito bacana. E na minha humilde opinião, esse potencial não acabou, tá? Ainda tá muito cedo. Só que ele estava caindo ali, ó, 85%. Chegou a cair mais, chegou a cair 90%. Quem fica desesperado é quem compra topo, tá? Então, comprar aqui, eu falei ainda, comprar aqui é risco, comprar aqui é risco, comprar depois de uma alta assim é risco. O que eu gosto de fazer? Eu tô te explicando o que eu gosto de fazer. Eu gosto de comprar fundo. Putz, morreu, já era. Se eu tenho uma visão de que o projeto é um bom projeto, vai entrar numa narrativa ultra bullish e o ciclo de mercado é bullish, não tem porquê eu não me expor de forma inteligente. É muito importante isso. Tem gente que entra aqui, vai olhar esse ativo, vai falar, opa, vou colocar aqui porque é espetacular. Aí o ativo corrige. E aí, a hora que você tem que comprar, você vende e o ativo explode. É o que muita gente faz, é o que muita gente fica em comunidade. Gente, comunidade, vamos lá, vamos explicar como é que funciona o mercado financeiro. Eu invisto aqui e quando tiver lá em cima, eu vou vender. Eu fiz isso. Eu vou vender para quem? Para quem está querendo comprar. Essas comunidades que são criadas e que falam assim, todo mundo nessa moedinha é mão de diamante. Claro que não.
Alguns vão vender, a gente está aqui para lucrar. Então não tem essa utopia. O mercado financeiro não é bonito. O mercado financeiro é para ganhar dinheiro. Por isso que 95% irão perder dinheiro. Porque 95% vai ficar agarrado quando a dominância estiver aqui embaixo. Eu estarei vendendo. Eu vou falar aqui para vocês. Estarei vendendo. Isso aqui aconteceu, eu vou falar. Estou vendendo e tchau. Porque eu comprei quando ninguém queria comprar. Agora, adiós. Você está no momento da fase de compra. Tá? Na minha humilde opinião. Quando chegar na hora de vender, um monte de gente não vai vender, eu vou vender na cabeça, e aí eu vou vender e o mercado vai caindo. Não só eu, todo mundo que entende o mercado. Então o pessoal entra nessas comunidades e fala assim, não, mãos de diamante. Agora tem um monte. Entra lá em Fame AI. Mão de diamante, mão de diamante. Entenda, não estou falando que vai cair. Estou falando para você o movimento. E aqui, ó, pode voltar, 11 de novembro. O pessoal falava, é golpe, foi hackeado, é scam, é queda livre, queda eterna, blá, 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 blá. Ninguém comprar. Agora, é o melhor projeto do mundo, vai à lua, vai a $1 bilhão, vai a 100 bilhões de dólares. Ele pode acelerar e ele tende a acelerar com a out-season. Mas não se engane. Essas comunidades, o pessoal fica entrando em comunidade, olhando o Twitter. Pô, gente, vamos estudar a base sólida do projeto. Porque se você acha que numa comunidade vai todo mundo ganhar dinheiro, que nem esses lixos que muita gente compra, fica entrando em moedinha, não, comunidade BR e tal, todo mundo um monte de diamante, é um bando de inocente, ingênuo, que acha mesmo que vai todo mundo ficar com mão de diamante. Não vai, gente. Depois que o mercado sobe igual um foguete, depois que o mercado sobe 18 vezes, vai realizar. Eu realizei lucro aqui, girei a carteira, coloquei em ativos, estou colocando em ativos, que agora estão em uma fase ainda de soninho. Quando eles explodirem, eu realizo de novo. Quando todo mundo estiver querendo comprar. Tá entendendo a questão do contra-intuitivo? Eu ainda tenho Fame AI? Tenho. Luan, então é horrível de comprar? Aqui é. Qual é o ponto de você comprar? Eu não vejo agora, por enquanto, ponto de compra, porque a gente teve, deste último fundo ascendente para este topo, a gente bateu aqui um fundo ascendente 78,6, abriu essa oportunidade, não vejo aqui nenhuma oportunidade. Enxergo sim, mas projeção de alta. Aqui, na minha humilde opinião, não vale a pena ninguém mergulhar de cabeça aqui agora, dando all-in. Eu posso analisar e fazer um DCA, porque eu entendo que este é um bom projeto, uma narrativa. Claro, só que não se iluda, tá? Não se iluda. Principalmente o pessoal de XRP. Tá lá em XRP, acha que XRP vai para 10 mil dólares. Pô, XRP tá semanal, tá esticado. Vamos dar uma olhada no mensal. Mensal tá esticado. Pode ser que comece a ter uma rotação. Olha o mensal. O mensal tá em 85. Cara, quem comprou, show. Quem não comprou, tu quer comprar depois de uma valorização. Eu tenho que ver em bilhões de dólares. Depois de uma valorização de 600%. Luan, mas ele pode subir mais. Pode. Só que a gente começa a olhar para o risco versus retorno. Qual é o risco de quem compra aqui? Cara, qualquer correçãozinha aqui, ó, ele vai sair de 3,40 para 2 dólares. E aí, é você comprando um topo e amargando 40% de prejuízo. É isso que eu fico falando sempre. Aí as pessoas brigam comigo porque eu tô falando que XRP vai corrigir. Não tô falando que XRP vai corrigir. Tô falando que pode corrigir. Tô falando daqueles que estão chegando agora. Não adianta você querer comprar topo, porque você vai sempre querer comprar topo. Se você comprar topo, você só vai perder dinheiro. É a mesma coisa de Fame AI. Vou comprar, lindo, maravilhoso. É lindo, maravilhoso. Só que você tá comprando um topo aqui. É isso. Litecoin. Foi lá em cima, voltou, fundo ascendente, tá muito forte Litecoin. Não faria nem pensar uma compra aqui. Por quê? Está próximo de um pivô de alta. Faz o pivô de alta. E aí fundo ascendente, aí beleza. Comprar longe das faixas de Fibonacci, eu não vejo que seja inteligente. Pronto, falei. AGI, isso está interessante. Perdendo o fundo, está se sustentando. Pode ser que o mensal dê uma sustentação. Eu não compraria aqui ainda, tá? Eu comprei aqui. Já realizei lucro.
quando bateu aqui, quando bateu aqui. Mas, seguinte, eu aguardaria um pivôzinho de alta aqui, ó. Recuperar essa área pode ser interessante para quem quer AGI. Mas ainda assim está numa faixa de Golden Pocket, 618,78,6. Vamos olhar o semanal, fechar, e aí a gente discute novamente. Maravilha? 45 minutos, show. Obrigado a você que ficou até aqui. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.